Boa noite. Veja os destaques de hoje no Jornal da Guará. Avança no Congresso Nacional projeto de lei com medidas contra o abuso de autoridade. Presa a quadrilha que aplicava golpes pela internet em sites de compra e venda. No futebol, Sampaio já tem novo técnico e entra em campo no domingo para enfrentar o Confiança pelo retorno da Série C. E a expectativa para a festa em homenagem a São Pedro e São Marçal. Agora, no Jornal da Guará. O Jornal da Guará desta sexta-feira começa com um papo reto com os homens. Somos nós, a maioria, as vítimas e causadores dos acidentes de trânsito, e isso tem muito a ver com o temperamento e com aquela combinação reprovável de álcool e direção. Elinalva Cardoso mostra pra gente nessa reportagem. Há 2 anos, João Victor sofreu um acidente de motocicleta neste cruzamento e lembra bem de tudo que passou na época. Pelas consequências que trouxe, por algumas cicatrizes que ficaram e principalmente pelo susto, né? É difícil você esquecer um acidente de moto. Ele não teve sequelas e tudo não passou de um susto. Mas a colisão mudou a rotina do estudante. Hoje, a moto foi substituída por um carro. Um levantamento feito pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade revelou que acidentes de trânsito provocaram a morte de mais de 35 mil pessoas em 2017. Motociclistas do sexo masculino, com idades entre 20 e 39 anos, lideram o ranking das vítimas. Dados que são considerados preocupantes. Apontada pelos especialistas como a segunda maior causa de mortes externas no país, os acidentes de trânsito geram uma grande sobrecarga nos serviços de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde. Para se ter uma ideia, em 2017 foram gastos quase 300 milhões de reais com internações decorrentes de acidentes de trânsito. Sem dúvida nenhuma, sobrecarrega não só o Ministério da Saúde, como o Ministério da Previdência. Porque o Ministério da Saúde gasta dinheiro com pessoas que ficam internadas nos socorrões aí da vida, nos caracubicheque, quando esse dinheiro poderia ser utilizado para tratar as suas doenças, infectos contagiosas, por exemplo, hepatites, etc. O mau comportamento dos condutores dos veículos, incluindo a associação de álcool e direção, excesso de velocidade, o não uso de equipamentos de proteção, como o capacete e o cinto de segurança, estão entre os fatores que contribuem para o constante crescimento dessas ocorrências. Agora o assunto é ao pé do ouvido com as mulheres. Em tempos em que é importante marcar presença, discutir direitos, as oportunidades no mercado de trabalho são fundamentais nessa garantia de igualdade. E aqui, em São Luís, oficinas estão oferecendo e acontecendo para garantir esse empoderamento. Sustentabilidade e empoderamento feminino. É possível as duas coisas andarem juntas. Como? Elas estão na oficina de corte e costura de lonas recicláveis do Grupo Potiguar. Elas acontecem em comunidades de baixa renda e têm sido uma porta de entrada para o mercado de trabalho. A Maria Divina é a artesã responsável por coordenar as atividades. Em 2 anos, o projeto já alcançou mais de 10 bairros. Para mim é tão importante porque além da preservação do meio ambiente, né, a gente ajuda mulheres que não estão tendo renda no momento, a gente ajuda elas a ter uma renda, né? As mulheres que participam dessa oficina confeccionam produtos como esses. Tem sacolas, bolsas, aventais, estojos, tudo produzido a partir de lonas recicladas. Isso, quem procura trabalho e renda consegue a partir dessa capacitação. Em cada oficina, pelo menos 90 produtos são produzidos. Dona Cristina mostra com orgulho o que confeccionou. Aos 51 anos, ela, que já trabalhava com artesanato, saiu do último dia de curso com uma certeza. É só botar em prática.
trabalhando. Esse é mesmo o objetivo, aliar a preocupação com o meio ambiente à social e fazer disso uma força capaz de transformar muitas realidades. Imagina só, olha o tanto de bem que uma simples ação pode gerar, né? Você não vai denegrir o meio ambiente, você não vai prejudicar o meio ambiente, você ainda vai ajudar a comunidade, tanto no aspecto de renda, como na verdade até de qualidade de vida. Na última quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei de iniciativa popular conhecido como 10 medidas contra a corrupção. O projeto prevê também a criminalização do abuso de autoridade cometido por magistrados e membros do Ministério Público. E, como não poderia deixar de ser, está provocando polêmica. O projeto estabelece pena de 6 meses a 2 anos de detenção, podendo ser cumpridas em regime semiaberto ou aberto, e multa para magistrado ou membro do Ministério Público que atuar em processo quando, por lei, seja impedido, atuar como evidente motivação político-partidária, receber custas ou participação em processo, expressar opinião, no caso de magistrados, ou juízo de valor sobre procedimento ou processo ainda a ser analisado no caso de membros do MP, promover a instauração de procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito, com exceção de investigação preliminar sobre notícia de fato, somente para membros do Ministério Público. A Associação dos Magistrados do Maranhão divulgou uma nota pública em que critica o projeto de lei complementar que sofreu alteração no seu texto original. Do ponto de vista da entidade, o projeto enfraquece o combate à corrupção e outros crimes, causando prejuízos à República. Sobre o assunto, converso com o juiz Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Boa noite, doutor Ângelo. Boa noite. Muito prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Um tema polêmico, dividindo opiniões, a Associação dos Magistrados se posicionando. E o senhor reitera esse posicionamento? É dessa forma que vocês analisam o que foi apresentado nesse projeto? Sim, confirmamos, ratificamos nosso posicionamento. Nós temos que frisar inicialmente que esse projeto iniciou na Câmara dos Deputados, oriundo de mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros, iniciativa popular, e ficou conhecido inicialmente como as 10 medidas contra a corrupção. Porém, no âmbito da Câmara dos Deputados, tiveram as mudanças e a inclusão de crimes, de atos ou atos que buscam a criminalização de juízes e promotores. Ou seja, o foco da sociedade, a iniciativa popular, era o anseio do combate à corrupção e também do fortalecimento das instituições que diretamente atuam no combate à corrupção, e isso foi alterado, a essência, a natureza do projeto foi alterada. Doutor Ângelo, agora qual vai ser o procedimento? O que a Associação dos Magistrados, os demais juízes de todo o Brasil vão poder questionar, vão poder brigar com esse resultado? O que acontece daí para frente? Agora há pouco tempo, essa semana, o Senado, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no próprio plenário do Senado Federal, acolheu algumas emendas apresentadas por inúmeras entidades associativas, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, e esse texto já ficou, na nossa ótica, um pouco menos severo, né? Nós temos que reconhecer isso, o debate no âmbito do Senado e o acolhimento dessas emendas. Agora é o retorno à Câmara dos Deputados, e os deputados, ou eles acolhem o texto como devolvido do Senado, ou eles rejeitarão as emendas para que o texto volte a ser aquele da Câmara dos Deputados. O senhor entenderia isso como uma afronta por parte da classe política com relação aos magistrados? Não entendo uma afronta. O que eu entendo é que, quando você tenta criminalizar atos que já estão descritos como desvios funcionais e eles devem ser apurados e estão sendo apurados pelas respectivas corregedorias, você tenta, de alguma forma, intimidar a atuação dos membros do Ministério Público e da magistratura. Estas são instituições que hoje atuam diretamente no combate à corrupção. Bom, a Associação dos Magistrados está aqui representada pelo senhor, mas tem diálogo também com o Ministério Público. Sem dúvida. O que fala a instituição? Não pela instituição, mas pelos diálogos que o senhor tem? Como eu já
toquei nesse ponto, tanto a magistratura quanto o Ministério Público atuaram diretamente agora no Senado Federal, tentando esse diálogo com os senadores, todos os senadores que compõem o Senado Federal. E desse diálogo foram acolhidas algumas emendas que, como eu disse, melhoraram a severidade do texto. O texto ficou um pouco menos severo. Mas a atuação agora, nós voltaremos o nosso foco ao debate junto aos deputados, porque nós entendemos que ainda, não sendo pautado, né, o texto, ele ainda pode ser maturado no âmbito da Câmara dos Deputados. O senhor acredita que isso leva um certo tempo, gera um desgaste, vamos parar para resolver algo que poderia ser evitado? Hugo, na verdade, a gente tem que asseverar e demonstrar preocupação para a sociedade, porque tentar intimidar magistratura e Ministério Público é violar, no caso da magistratura, violar a autonomia e independência do juiz, que vai gerar na sua essência um ataque à própria sociedade, porque nós aprendemos e sempre resgatamos uma frase do ministro Celso de Mello no julgamento do Supremo, em que ele registrou: sem juízes independentes não há sociedades nem instituições livres. Então, a sociedade tem que participar desse debate. A sociedade que, na medida do possível e na sua essência, que será efetivamente violada e atacada caso essas medidas sejam implementadas. Doutor Ângelo, sobre essas medidas, algumas delas que a gente mostrou antes de iniciar a nossa conversa, expressar opinião no caso de magistrados ou juízo de valor sobre processos, no caso de membros do Ministério Público, é um tolimento muito forte, como o senhor falou. Os termos são severos demais, foram amenizados com uma segunda proposta, mas a que ponto se chega a deixar chegar num momento como esse? Hugo, na verdade, isso é um desvio funcional, já está registrado na Lei Orgânica da Magistratura, na Lei Orgânica do Ministério Público, ou seja, o magistrado e o membro do Ministério Público, ele já sabe que a atuação dele tem certas restrições, nós sabemos quando ingressamos nas nossas respectivas carreiras. Só que, e nós não aceitamos, ou seja, as corregedorias locais e principalmente a Corregedoria Nacional tem atuado para coibir esses desvios. Nós observamos, noticiado quase que semanalmente, juízes que estão sendo punidos nas suas respectivas corregedorias ou na Corregedoria Nacional. Ou seja, esse combate em relação aos desvios funcionais já tem acontecido. O que eles queriam, transformar, na verdade, era acelerar essas o que, na verdade, transformar em crime, na medida do possível, como o próprio texto diz lá que qualquer cidadão pode comunicar à autoridade um desvio, um abuso de autoridade. E caso o Ministério Público não o acione, o próprio cidadão pode acionar através de uma ação subsidiária. Ou seja, pode acontecer o absurdo de que aquele que está sendo investigado passar a condição de estar no polo ativo, acusando aquele que está o investigando. Então, essa situação a sociedade tem que enxergar e lutar, porque na medida, como eu assevero aqui, isso é uma luta da sociedade. A sociedade quer ou não quer uma atuação do Ministério Público na busca do combate à corrupção. A sociedade quer ou não quer uma magistratura independente, atuante, autônoma. É isso que a sociedade brasileira tem que decidir e participar. Conversar com o deputado que o representa, porque a participação da sociedade é extremamente importante nesse momento. Doutor Ângelo Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós vamos acompanhar essas discussões. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. Bom, ontem nós falamos aqui no JG que os bancos vão ter que cumprir a decisão judicial que determinou o cumprimento de uma lei que exige segurança 24 horas nesses estabelecimentos. Nas ruas, usuários têm dúvidas da efetividade desta medida. Os bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Nordeste e da Amazônia em São Luís têm 30 dias para cumprir a decisão da Justiça. A determinação foi da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, que acolheu o pedido de tutela de urgência formulado pelo PROCON, que durante fiscalizações de rotina identificou o descumprimento da lei estadual, que obriga a vigilância armada 24 horas nas agências.
Era uma lei que não estava sendo cumprida, apesar das intensas notificações, fiscalizações e multas aplicadas pelo PROCON, e por isso a gente decidiu judicializar o caso através de uma ação civil pública que foi protocolada este mês, e ontem saiu uma decisão liminar da Vara de Interesses Difusos Coletivos, solicitando, no caso, mandando os bancos cumprirem a lei em até 30 dias. Se vai trazer segurança, isso divide opiniões. Realmente, para mim, eu acho que não vai resolver o problema, mas pode até inibir, diminuir o número dessas coisas que está acontecendo, de estouro de caixa eletrônico aí, mas realmente não vai ser uma medida muito eficaz, mas inibe, né? Essa vigilância armada, na minha opinião, vai ajudar a manter uma segurança mais reforçada, né, nas agências. A questão é a estrutura, né, as condições que eles vão ter. A seguir, presa quadrilha suspeita de participação em golpes pela internet. Agora são 6 horas e 50 minutos. O trabalho conjunto das polícias do Maranhão, Mato Grosso do Sul e de São Paulo desarticulou uma quadrilha de estelionatários que aplicava golpes pela internet. Gabriela Vanuzzi Pouso Gomes, Dani Israel da Silva e Elzio Jardel Xavier Pires, considerado como um dos mentores dos golpes, foram presos pela Polícia Civil em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, e no município de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, após 6 meses de investigações. Com certeza pode ter mais gente envolvida nesses casos, né? Nós agora vamos aprofundar as investigações, tentar descobrir a identidade dessas pessoas. O que ocorre é que é um golpe muito bem articulado, muito bem esquematizado, e também, por consequência, a identificação dessas pessoas também é bem complicada de ser feita, né? As 3 pessoas são suspeitas de formar uma quadrilha que recebia dinheiro da venda fraudulenta de veículos em São Luís e em algumas cidades do interior do Maranhão a partir de anúncios falsos no site OLX. Depois de descobrir as fraudes, a polícia iniciou um monitoramento no aplicativo OLX e conseguiu identificar pelo menos 20 novas vítimas dos estelionatários e conseguiu alertar as pessoas. Ainda de acordo com a polícia, no ano passado, diversas pessoas foram vítimas do mesmo golpe aqui no Maranhão. A Polícia Civil acredita que aqui no estado mais pessoas estão envolvidas no crime aí, né? E vai continuar as investigações. Sim, a princípio era uma investigação complexa porque não tínhamos como, no momento, identificar para onde tinham sido transferidos esse dinheiro, apenas o número das contas. Daí partiu, né, a primeira investigação, uma investigação complexa, de forma que ainda assim levaram 6 meses para identificar e cumprirmos esses mandatos. A Justiça determinou o afastamento de 8 vereadores do município de Vitória do Mearim e a posse dos suplentes. Os vereadores estão sendo investigados por associação criminosa e corrupção na Câmara de Vereadores, além do pedido de propina para arquivar CPI contra a prefeita Didma Maria Coelho, com base em supostos crimes de responsabilidade. Veja agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira. Terminou hoje o prazo para o alistamento militar dos jovens que completam 18 anos em 2019. As inscrições foram feitas nas juntas do Serviço Militar, localizadas em todas as regiões do país. Há também a possibilidade da inscrição ser feita pela internet até domingo, dia 30, por meio do site www.alistamento.eb.mil.br. O alistamento militar é obrigatório. A perda do prazo para alistamento implica em pagamento de uma multa no valor de R$ 4,32. Quem não se alista não pode obter passaporte, carteira de trabalho e registro de diploma de profissões liberais, nem fazer matrícula ou inscrição em concursos públicos. Filhos de funcionário do Banco do Brasil de Lago da Pedra foram sequestrados na madrugada de hoje. Segundo a polícia, os filhos do tesoureiro da agência foram levados por criminosos em troca de facilitação ao roubo da agência da cidade.
De acordo com a Polícia Militar, os meninos com 6 e 14 anos foram localizados no início da tarde desta sexta-feira. Ninguém foi preso até o momento. E terminou hoje em São Luís o 5º Fórum dos Presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. O tema em pauta foi o uso e a conservação do patrimônio arquitetônico em centros históricos. Nós ouvimos o presidente do Conselho, aqui no Maranhão, Marcelo Machado Rodrigues. O grande objetivo é mostrar para a sociedade aonde estamos com a arquitetura e urbanismo e como ela se reflete perante a sociedade. Então esse é o grande objetivo, são as grandes temáticas debatidas e aos nossos profissionais. É levar a condição de valorização profissional para que todos nós possamos ter a melhor arquitetura, como já temos grandes prédios, mas grandes cidades, os melhores ambientes na vida urbana que possam ser estabelecidos através dos espaços. Depois do intervalo, vamos saber o que o Sampaio está preparando para enfrentar o Confiança na abertura da fase de volta da Série C do Brasileirão. Agora são 6 horas e 58 minutos. Houve um tempo em que todos imaginávamos que nos anos 2000 a sociedade já estaria completamente dominada pelos robôs. Para além da ficção, que conta muitas histórias assim, a prática não é bem essa. Mas existe claramente uma evolução dos robôs e no desenvolvimento de suas atividades. Tanto é verdade que esse aperfeiçoamento começa cada vez mais cedo. Nas escolas, por exemplo, a robótica já é uma disciplina eletiva, em algumas delas é o que a garotada vem fazendo. Está sendo apresentado em São Luís até amanhã em uma Olimpíada de Robótica. O Torneio Internacional de Robótica reuniu 76 equipes de diversos estados brasileiros. O Maranhão foi o estado com maior número de participantes, com 25 equipes que reuniam projetos da capital e do interior do estado, como este projeto dos alunos do IFE Macodó. Muito trabalho, teve que desmontar algumas vezes. A gente chegou aqui, ele ainda não estava funcionando muito bem. Lá na nossa cidade estava funcionando. Chegou aqui, ele não estava funcionando muito bem, nós tivemos que consertar ele aqui. A segunda maior comitiva, com 20 trabalhos, veio do estado da Paraíba. Entre os destaques, um projeto que já havia ganhado 4 desafios. Lá no nosso campus, a gente desenvolve esse projeto de robótica e com ele a gente tenta buscar as áreas aí de estudos, matemática, física e assim por diante. E para ter um incentivo para o pessoal participar, a gente vem para essas competições. A finalidade do torneio é difundir a robótica e fomentar a produção de ciência e tecnologia. O objetivo do evento é, de fato, difundir a robótica como mais uma das ferramentas para que o aluno venha entender melhor as ciências exatas de forma lúdica. Então o aluno compreende melhor matemática, física, química, biologia, trabalho, raciocínio lógico e, acima de tudo, o trabalho em equipe. Hora do esporte. E o esporte é com a Ana Tereza Viegas. Boa noite, Ana. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. A gente começa falando de novidades aí no Sampaio. Pois é, sexta-feira foi marcada aí pela apresentação oficial do novo técnico de Sampaio, o João Brigatti, que já teve passagem pelo Paysandu, também pela Ponte Preta. Eu já entrevistei, inclusive, o João Brigatti aqui ano passado no jogo de Sampaio contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. Bom, João Brigatti foi apresentado oficialmente pelo presidente Sérgio Frota, ele com auxiliar técnico. Teceu elogios à equipe de Sampaio, disse que o tricolor precisa mudar de postura e o tempo dele está curto, porque o próximo confronto de Sampaio, o tempo dele para treinar a equipe é bem pequeno, Sampaio recebe o Confiança domingo no Castelão. Confiança 4º lugar, Sampaio está em 5º lugar. João Brigatti, então, cheguei com a missão de colocar de novo o tricolor no G4 e o tão sonhado, retorno à Série B. Então, tá aí imagens do técnico João Brigatti, que foi apresentado hoje oficialmente, ele chegou ontem, e foi apresentado hoje oficialmente lá no CT do Sampaio Correia. E daí, Hugo, a gente amanhã também tem confronto, pelo Imperatriz, Imperatriz já viajou, a gente peça até para colocar as tabelas aqui, para a gente ver, o Imperatriz vai encarar o Globo do Rio Grande do Norte, amanhã às 5 horas no estádio Barretão,
Imperatriz que está em 6º lugar, e daí o técnico Paulinho Kobayashi deve fazer 3 mudanças na equipe, inclusive na lateral, com o retorno do Renan Luiz. Próximo confronto é domingo. O Sampaio e Imperatriz estão no grupo A da Série C. Domingão, Sampaio então recebe o Confiança, 6 da tarde, lá no Castelão. Vai ser jogo que marca a estreia do técnico João Brigatti, que teve um curto período de tempo aí. Vai treinar ainda mais amanhã. A equipe de Sampaio correr hoje. Logo após a apresentação, ele já foi para campo para analisar mais ainda os jogadores. Amanhã tem mais um treino. E aí domingo tem a estreia contra o Confiança. E eu peço para chamar também a tabela da Série C para a gente ver como é que está a colocação. Ó, até agora, Ferroviário, líder, 19 pontos, Santa Cruz em 2º lugar, Botafogo da Paraíba em 3º, o Confiança em 4º, né, que enfrenta o Sampaio, está em 5º, agora domingo, e o Imperatriz vem em 6º lugar. E aí, Hugo, só para finalizar, saindo dos gramados, indo para as quadras, ontem o Sampaio Basquete venceu o líder Veracruz, 70-65, vitória aí alcançada na prorrogação. E agora o Sampaio Basquete aguarda pelos playoffs. Sampaio Basquete, que está em 2º lugar, vai enfrentar o Ituano, que é o 7º colocado no jogo melhor de 3 partidas. Então serão 3 jogos aí para o Sampaio Basquete avançar e quem sabe aí trazer mais um título para a gente na LBF. As meninas do basquete. Pois é, as meninas do basquete, boa sorte para ela aí na Liga de Basquete Feminino, Hugo. Obrigado, Ana. Bom final de semana. Obrigada, bom fim de semana a todos. Bom, que tal aproveitar as férias de julho para programar o início dos estudos no exterior? Fazer o high school fora do país tem sido uma escolha para muitos pais na hora de garantir a educação dos filhos. Aos 18 anos, a Pietra já acumula sua primeira bagagem cultural. Intercambista pela Via Mundo, ela viajou em agosto de 2017 e retornou ao Brasil em julho de 2018. Fazer o ensino médio no exterior pode parecer uma realidade distante, mas nem tanto assim. Muitos alunos de 1º e 2º ano já vivem essa experiência, que, como a Pietra conta, tem muitos ganhos. A escola era, muito mais fácil do que a daqui, então era muito legal, assim. E também era muito bonita, assim, era muito grande e eu sempre me perdi e tal, mas de tudo, assim, foi muito legal a escola e a família também foi um pouco difícil no começo, mas foi muito legal. Quem viaja para estudar fora amadurece, tem um expressivo crescimento acadêmico e também faz amigos. Os alunos têm aulas normais dentro do sistema de ensino estrangeiro. Alguns destinos exigem que o aluno já tenha um nível avançado do idioma, outros níveis mais básicos. O trabalho de agências como essa é justamente mapear qual lugar e em que circunstâncias o intercambista se adaptará melhor. Os alunos, eles ficam hospedados, eles moram com famílias, na grande maioria dos destinos, né? Alguns destinos existe a possibilidade do aluno morar na própria escola, ficar interno. E aí eles têm aquela rotina acadêmica, né? Escola todo dia. Uma coisa legal do exterior é que não existe aula dia de sábado, né? As aulas são só de segunda a sexta. As aulas são bem dinâmicas também, eles vão num programa como esse para ter aula regular, de matemática, de biologia, de química, e além disso fazer uma série de atividades extracurriculares e esportes, que é uma coisa muito comum para as escolas do exterior. O destaque a seguir são os festejos juninos e a expectativa para a festa de São Pedro e São Marçal. São 7h08, fique com a Tábua de Marés para... Para este sábado, dia de São Pedro, o gráfico apresenta a primeira pré-mar às 3h54 da madrugada, marcando 5,1 metros. Em seguida, às 10h23, a baixa-mar, marcando 0,8 metros. À tarde acontece a nova pré-mar, às 16h25, marcando 5,1 metros. Por fim, a baixa-mar às 10h42, com 1,1 metro. O sotaque de Zabumba é um dos mais sedutores que o Bumba Meu Boi apresenta, e a beleza e o colorido dos casumbais dão um brilho especial nessa incrível manifestação popular. Bumbaquará, oferecimento Semar, trabalhando para ser muito melhor para você.
povoado Salbeira, em Penalva, nasceu o boi duvidoso, fundado em 1947 pelo seu Domingos Machado. Hoje é o filho dele que mantém a tradição do boi sotaque da Baixada. O seu Zé conta que preservou toda a essência do boi, do nome aos ritmos das toadas. Eu era criança, aí me entendi e achei meu pai com essa brincadeira de São João. Aí foi indo, com os tempos ele morreu. Aí eu achei que não podia parar a brincadeira, aí convidei os companheiros, dei reunião, convidei todos os companheiros e estamos continuando com a brincadeira até hoje. Uma das características marcantes do boi duvidoso está na riqueza dos casumbais, que trazem em suas caretas a arte dos artesãos da Baixada. As máscaras são esculpidas em madeira de genipapeiro. Algumas delas chegam a duplicar a altura dos brincantes. Tem máscara com 1,5 metro de altura e pesando até 6 quilos, além das inovações com iluminação de LED. A gente pega uma bateria, a gente compra a ligação aqui e liga a bateria. A bateria está aqui na costa aí, ó, pesa quase uns 6 quilos só a bateria. Tudo amor e paixão pela cultura. É, mas a gente faz tudo, né, Silvio? Cultura é coisa boa, a gente gosta demais. E essa tradição se cultiva assim. É desde criança que se aprende a brincar de casumbá. Nas apresentações, destaque também para o som diferente da percussão. Os taróis, essas pequenas caixas, dão outro ritmo às toadas. Esse pesquisador e músico de Pernambuco ficou impressionado com tanta beleza. Então, um fazer que está ligado à espiritualidade, a um fazer ligado à terra, às relações. Então, a gente vê uma coisa, mas eu sempre o que me impressiona mais é aquilo que está, o que alicerça aquilo, né? Bumba Guará. Oferecimento Semar. Trabalhando para ser muito melhor para você. Olha, daqui a pouquinho, a partir da meia-noite, os bois começam a se apresentar na Capela de São Pedro. O Dia do Santo Protetor dos Pescadores será comemorado amanhã com missa e a tradicional procissão marítima. No domingo é dia de reverenciar a São Marçal. Na Capela de São Pedro, a imagem do santo já começou a receber flores. E para garantir o sucesso de uma das festas mais tradicionais do período junino, é realizada uma verdadeira força-tarefa para deixar tudo pronto para as comemorações. A gente faz assim com o maior orgulho, com o maior prazer. Dá um trabalho, mas a gente se enche de alegria. E se na capela os trabalhos estão a todo vapor, na parte de fora não é diferente. As estruturas de palco e som já estão sendo montadas. A festa vai começar na noite desta sexta-feira, com apresentações de grupos de Bumba Meu Boi, que estendem pela madrugada até a manhã de sábado. À tarde tem a tradicional procissão marítima, que deve contar com a participação de 50 embarcações. Neste ano, inclusive, os cuidados devem ser redobrados, já que há possibilidade de ventos fortes no litoral maranhense. A previsão, né, não é uma certeza ainda, mas a procissão isso não deve afetar, porque fica em áreas abrigadas. Nós já informamos a todas as colônias de pescadores. A Marinha vai aumentar o efetivo para fazer fiscalizações e ações preventivas para evitar acidentes durante as comemorações. Bom, a gente faz as verificações de praxe com relação às condições da embarcação e a inscrição dela perante a capitania e também a habilitação do condutor, que esse não pode estar alcoolizado em hipótese alguma. Após as comemorações em homenagem a São Pedro na capela e da tradicional procissão marítima, a festa dos boieiros continua aqui no bairro João Paulo, com as comemorações em homenagem a São Marçal. A festa marca o encerramento oficial do São João, no Maranhão. As comemorações de São Marçal acontecem a partir das 6 horas da manhã, com o encontro dos batalhões dos bois de matraca. A festa só acaba na madrugada do dia 1º de julho, na segunda-feira. Reforçando, a procissão marítima em homenagem a São Pedro, com saída da rampa Campos Melo, será às 3 da tarde. Vamos ver o que rola na programação oficial dos Arraiais pela São Luís.
No Centro Histórico de São Luís temos 2 pontos de apresentações. Arraial da Praça Nauro Machado, daqui a pouco tem show da banda Iluguerê. Bumba Boi de Maracanã, às 10 horas, Bumba Meu Boi da Pindoba. Em sequência tem Bumba Meu Boi de Nina Rodrigues e fechando, Bumba Meu Boi Oriente. Na Praça dos Catraieiros, ainda dá tempo de assistir às apresentações dos grupos de tambor de crioula. Tambor de crioula do Manto de São Benedito, o tambor de crioula Acorda Povo e também o tambor de crioula de Anistelmo. No Arraial do Ipem, além de uma grande estrutura para visitação, daqui a pouco sobe ao palco Boi Novilho Branco, show de Thaís Moreno, Bumba Meu Boi de Apolônio. Às 11 horas tem Bumba Meu Boi de Axixá, Bumba Meu Boi da Pindoba e também outro ponto oficial da Alegria e do São João é no Arraial da Praça Maria Aragão. Por lá, a sequência é esta. Boizinho Encantado, 9 horas, Bumba Meu Boi da Lua, show com Alessandra Nicolas, Boi Pirilampo, Bumba Meu Boi da Maioba e fechando a programação com Bumba Meu Boi de Nina Rodrigues. Lembrando que todos os arraiais seguem com muita segurança, comida típica e barracões de forró. Bem, lembrando que foi noticiado pelo próprio governador do estado, Flávio Dino, que o Arraial do Ipem vai ter a programação estendida aí até o dia 6 de julho. No portal Guará.com tem a programação completa dos arraiais, em que você pode escolher à vontade e se divertir nessa despedida do São João. Fique agora com os analistas que entrevista hoje Rubens Pereira Júnior, secretário de Estado das Cidades. Uma excelente noite para todos, divirtam-se com segurança, aproveite bem o final de semana e não esqueça que segunda nós temos um encontro marcado aqui no JG às 6h30. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.